Caros alunos, nessa nossa videoaula 1, vamos discutir alguns aspectos relacionados à unidade 1 da nossa disciplina. Essa unidade tem como título A Era da Computação, uma reconfiguração nos campos das organizações sociais. Então, vamos falar um pouco sobre como a presença do computador e como essa relação entre o computador e a sociedade, ela, dentro do nosso contexto, ela se torna inevitável e ela se torna indissociável. E o quanto isso foi reconfigurando os campos de atuação humana e as organizações sociais e também as relações sociais, como as pessoas, nos seus diferentes contextos, passaram a ter a sua vida modificada a partir da presença do computador e de como os modos de configuração de comportamentos também foram sendo reconstruídos. Para isso, eu aponto alguns pontos recuperando esse contexto histórico, né, de que o computador, ele, como nós temos em mente a máquina enquanto recurso, ele é um recurso de nossa sociedade moderna. Então, dentro dessa sociedade, ele trouxe implicações sociais e econômicas, né, muito forte. Se nós formos pensar nessas implicações sociais, o modo como as pessoas começaram a se relacionar, o modo como os meios de comunicação e de interação foram impactados a partir da presença do computador. E também os modos como a economia, o comércio, as transações relativas a esse campo, o que interfere em aspectos éticos, em aspectos legais, também passaram a ser demarcadas, né? E com isso assume aí um novo contexto, um contexto marcado pela era da informática e o contexto da tecnologia da informação, que vamos chamar de TI, nessa era moderna. E dentro desse contexto de pensar a questão do ponto de vista histórico, nós temos como forte influência para o surgimento desse computador a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. Esses dois grandes movimentos, dentro da nossa história, eles trouxeram a presença da máquina para a sociedade. E aí a relação entre o homem e a máquina começou a se tornar, digamos assim, que um certo espaço de disputa, mas também um certo espaço de conciliação, né? A um só tempo disputa e conciliação com relação ao modo como esses sujeito humano, que tem uma carga de subjetividade, passa a conviver com esse recurso que é objetivo, que tem a frieza do aspecto da máquina dentro de um mesmo campo. Então, a partir dos anos 70, nós temos de forma marcada a invenção do microprocessador, que trouxe grande crescimento em diversos processos econômicos e sociais de grande amplitude, a partir da influência do que aconteceu na Revolução Industrial, sobretudo. E aí, em meados de 1980, do século passado, um movimento social nascido na Califórnia apossou-se das novas possibilidades técnicas e inventou o computador pessoal, PC, que é uma nomenclatura que até hoje nós utilizamos, PC. E, na verdade, se tornou um nome genérico dos microprocessadores, né? Microprocessadores esses que, com a evolução da própria tecnologia, dessa tecnologia moderna, e hoje nós falamos de uma tecnologia que é muito ligada ao virtual, ao midiático, à presença da internet, foi dando novas configurações e também formas a esse computador. Mas é importante que nós entendamos que, quando se fala em tecnologia aqui, nós estamos falando a partir de uma perspectiva, dentro de um movimento em que foi chegando à presença do virtual, do digital e do tecnológico. Uma vez que a tecnologia, enquanto recurso que é utilizado, que é produzido pelo homem, para que ele possa utilizá-la em seu benefício, ela não é algo recente, ela não é algo moderno.
desde as eras mais antigas, o homem sempre utilizou de algum recurso para poder transformar, de alguma forma, ajudá-lo no seu dia a dia. Então, o que nós temos da era dos anos 80 para cá, nesse processo, e sobretudo quando nós chegamos ao século XXI, dentro desse grande movimento, é a presença do digital e do midiático. Então, é importante não confundir e não achar que, quando se fala de tecnologia, ela é estritamente relacionada a esse período. Não. O que nós temos dos anos 2000 para cá é a presença muito massiva e que nós testemunhamos a cada dia, no nosso dia a dia, essas tecnologias do virtual. E dentro desse processo, nós testemunhamos mudanças na velocidade de propagação de quê? De informações. E é importante nós sabermos discernir o que é informação e do que é conhecimento. Porque é um contexto onde as formas de propagação desse conhecimento elas se tornaram bastante propícias para se alastrarem de uma forma tanto benéficas quanto maléficas socialmente. É um contexto em que costuma-se dizer em que a internet é uma terra a um só tempo de ninguém e de todo mundo, porque muitas vozes ali assumem uma autoria, e aí quando essas vozes assumem uma autoria, elas trazem benefícios e elas trazem também malefícios, porque quando não são direcionadas, não são pensadas para um benefício social, para a construção de uma sociedade, isso pode trazer muitos impactos negativos. O exemplo clássico disso são as fake news, né, que nós temos hoje, né? E nesse processo, nós temos novas formas de construção do conhecimento. Não somente na escola, mas construção do conhecimento que circula dentro dessa sociedade. E aí, nesse ponto interessante apontar que a forma como essas informações elas circulam na sociedade, elas determinam o modo como essa sociedade ela passa a produzir e a reproduzir essas informações, né? E aí, dentro desse processo, nós vamos não somente mudando a forma como nós aprendemos, mas também a forma como nós ensinamos. E dentro desse processo, essa máquina, esse computador, que vem ser um representante legítimo no sentido de trazer para próximo dos sujeitos, e aí ele começa a se popularizar também a partir dos anos 2000, ele passa por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? E hoje ele assume um formato e uma função para além da máquina, mais do recurso físico convencional. Hoje, o computador, naquela figura clássica que nós temos, ele assume um formato bem mais moderno, um formato bem mais versátil, bem mais fácil de ser manuseado, e também, a cada momento, ele traz funções que vão se associando à capacidade de atender a demandas sociais muito grandes. Sem nos esquecermos que, nesse processo, ele não vai substituir o homem. O que nós pensamos é numa interação entre o recurso humano e o recurso material, o recurso tecnológico, o recurso digital. E aí, nesse aspecto, obviamente, há uma reconfiguração dos sistemas e das relações comerciais e econômicas, como eu coloquei antes, impactando todos os setores sociais. Então, se até então nós tínhamos um contexto marcado por relações que se davam de forma demarcadamente presenciais, físicas, com a presença do computador, com a presença das virtualidades que ele possibilita, nós passamos a fazer isso de uma forma muito mais rápida, mas, ao mesmo tempo que trouxe essa rapidez, há também uma necessidade de pensar em como nós lidamos com esse recurso. E aí, nessa expansão das TIs, das tecnologias de informação, intensificou a socialização global nas últimas décadas.
tornando possível uma maior diversificação da produção dos produtos e dos serviços. E, de tal modo, nós podemos falar que isso é uma feição da chamada era da globalização. Nessa era da globalização, os territórios estão cada vez mais próximos, estão cada vez mais fáceis de circular e de se aproximarem, visto que a tecnologia ela aproxima, ela traz essa possibilidade dentro do seu processo, né? Então, hoje você está aqui territorialmente, geograficamente, num determinado lugar, mas você consegue estabelecer relações de natureza diversa com pessoas que estão em outros territórios, em outros países, em outros continentes, de uma forma síncrona, ou seja, de forma ao mesmo tempo, né? Ou seja, estabelecendo relações tanto no campo pessoal, tanto no campo profissional, enfim, em todas as esferas de dimensões humanas. Tudo bem? Então, a referência básica para essa discussão inicial que eu trouxe é o nosso livro base da disciplina, Computador e Sociedade, e também todas as referências que estão no nosso plano de curso. Muito obrigado.